Vamos abrir nossas Bíblias, livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler aqui o versículo 10, que diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Amém? João 4,10 fala da mulher samaritana, né? A gente conhece bem essa passagem bíblica, né, da mulher samaritana. Jesus, ele vem de uma viagem e ele precisa passar por Samaria. E ali, ele chegando a Samaria, ele chega numa cidade chamada Sicar. E nessa cidade, ele se assenta ali ao lado do poço de água. E nesse poço de água sempre vem essa mulher, né, retirar água. Sempre essa mulher vem tirar água desse poço. Jesus, então, pede água para essa mulher, né? A Bíblia relata que ele pede, né, água para ela. E ela se surpreende, né, com esse pedido de Jesus, porque Jesus é judeu e ela é samaritana, de Samaria. E a Bíblia relata que judeus e os samaritanos não se dão, né? Eles não se dão muito bem. E aí, Jesus, né, no versículo 10, no versículo 9, a mulher lhe pergunta: como o Senhor, sendo judeu, né, pede a mim, uma samaritana, né, água para beber? Jesus respondeu, né, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. A palavra dele diz aqui, né, o próprio Jesus, né, ele fala, né, que se ela conhecesse, né, o dom de Deus e quem estava ali, né, pedindo água para ela, seria ela que teria pedido água para ele, não ele para ela, né? E essa situação é a situação de muitas pessoas ainda, infelizmente, dentro da igreja. Tem muitas pessoas que está dentro da igreja, mas não conhece o dom de Deus. Não conhecem a Cristo verdadeiramente. Não conhecem o que Jesus pode fazer, a transformação que Ele faz nas nossas vidas. Tem muitas pessoas assim, né? Tem muitas pessoas aí fora que não conhecem, né? Se conhecesse, essas pessoas seriam uma fonte de água, né? Que nem a palavra diz aqui, né? Você lhe teria pedido e dele receberia água viva, né? E ele continua, né? E disse à mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, quem beber, a mulher, ela ia, sempre pegava água, e aquela água ali é uma água que satisfaz a sede momentaneamente, mas ela sempre está voltando para buscar mais água. Sempre está buscando para buscar mais água. E o mundo é desta forma, né? Aí fora, né, as pessoas no mundo aí são desse jeito. Né, as pessoas, elas buscam, né, coisas
para preencher o vazio que há dentro delas. Buscam preencher esse vazio com várias coisas, né? Adrenalina, relacionamentos, carreiras. As pessoas buscam isso, achando que isso vai preencher, né, o vazio que há dentro delas, né? Só que isso não preenche o vazio. A pessoa pode ser bem-sucedida na vida, pode ter o dinheiro que tiver, pode ter, né, pode estar, né, financeiramente bem, pode ter, né, qualquer coisa. Mas sempre vai haver um vazio na vida dessa pessoa se essa pessoa não tem Jesus. Porque Jesus é Ele quem preenche as nossas vidas. E quando nós temos Jesus em nossas vidas, quando Ele está conosco, a gente não sente falta de mais nada, né? É uma água viva que Ele nos dá e que vai preenchendo e que nós vamos bebendo e vamos querendo mais. Vamos querendo cada vez mais, porque essa água, ela é a água que nos dá a vida, né? E vai nutrindo, né? Vai nos nutrindo, espiritualmente falando, vai nutrindo, né? A nossa vida é espiritual. E a gente vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. E daqui a pouco a gente está transbordando e outras pessoas estão aproveitando disso também. E é assim que nós devemos ser, né? O mundo é como o poço dessa água, né? Esse mundo aí fora é como o poço dessa água aqui que essa mulher vinha retirar, né? Toda vez, né, que ela precisava de água. E as pessoas buscam, né, em vários lugares, fazendo várias coisas, tentando preencher as suas vidas, o seu vazio, mas é Jesus. Não tem outra coisa que preenche o vazio dentro de nós, né? E no versículo 14, né, continuando, diz assim, ó: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então essa água vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e vai jorrando. E é essa água, né, que Jesus nos dá, que faz a gente continuar, que faz a gente prosseguir por esse caminho, um caminho tão difícil, tão, né, cheio de dificuldades, mas esse caminho é satisfatório. Só quem está por esse caminho sabe o quanto é satisfatório, por prosseguir por esse caminho, continuar por esse caminho. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Irmãos, essa mulher aqui, ela buscava preencher o vazio na vida dela, se casando, morando com homens, né? Achando que isso achando que isso iria trazer a felicidade que ela procurava no mundo, né? E muitas pessoas hoje em dia são dessa forma. As pessoas só pensam, né, na felicidade terrena. Muitas pessoas só pensam na felicidade que querem ter nesta terra. Sou eu tenho que ser feliz. As pessoas pensam dessa forma: eu tenho que ser feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso de um bom relacionamento, de uma boa pessoa do meu lado, porque eu vou ser feliz desse jeito. Eu preciso ter
uma boa faculdade, um bom curso, porque isso vai me trazer felicidade. Eu vou trabalhar numa boa empresa, eu vou ganhar muito dinheiro e isso vai me trazer felicidade, né? Eu preciso fazer coisas, preciso viajar, eu preciso fazer coisas, me jogar de um paraquedas, trazer algo que venha mexer ali com a sua adrenalina, coisas que vai mexer, né, com a pessoa. Mas isso é tudo momentâneo. São coisas momentâneas, coisas deste mundo que são passageiras. É como um vício na bebida, é como um vício em drogas. A pessoa vai buscando isso como se isso fosse preencher, né? Preencher a vida delas, mas isso nada vai preencher. A pessoa sai, vai para a balada, vai curtir, diz que vai curtir, não está curtindo nada, mas ali ela tem aquele momento ali de felicidade, sei lá se é felicidade, mas no outro dia a pessoa está pior do que estava quando chegou ali, né, à noite para curtir, né? Isso não é felicidade. Felicidade é estar com Jesus. Jesus é que nos dá felicidade. Estar com Jesus é motivo de ser feliz. É essa felicidade que nós temos. As pessoas estranham, né? Por que essas pessoas aí que são crentes vivem sorrindo? Por que essas pessoas que são crentes vivem de bem com a vida? As coisas estão indo tão mal, o país está indo tão mal, é tanto desemprego, é fome, é pessoas desabrigadas, é tantas coisas ruins acontecendo, mas essas pessoas, parece que nada atinge essas pessoas, porque os verdadeiros cristãos, né, não se deixam abalar por essas coisas deste mundo, né? As pessoas que amam a Cristo verdadeiramente, ela tem prazer em estar na presença do Senhor, e ela tem prazer nas coisas do Senhor, e ela se satisfaz com o que Jesus Cristo dá a ela, não com o que as coisas deste mundo pode dar a ela, é o que Jesus Cristo dá. E Jesus, ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Lá em Mateus 22 diz assim, 22, versículo 37, diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor. Vamos voltar lá para João. Lá no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15, diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, quando somos, né, quando realmente amamos ao Senhor e amamos o que Ele fez por nós e amamos a sua obra, a palavra de Deus diz aqui, que se você ama, né, ama verdadeiramente o Senhor, você obedece aos seus mandamentos. E é fácil. Não é difícil, não é um fardo, não é um peso servir a Cristo. Se você ama, você vai obedecer. Né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A palavra dele diz. E o versículo 21 diz assim, do mesmo capítulo 14, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É a mesma coisa. Se você ama, você obedece.
E se você tem os mandamentos do Senhor em você, você vai continuar amando ao Senhor. Você vai continuar amando, porque quanto mais você conhece, mais você quer. É a água que Ele falou que lhe dá ali, que nunca mais você vai ter sede. Porque quanto mais você bebe desta água, mais você vai querer, você não vai querer mais voltar, né, para o mundo atrás, para as coisas velhas, para as coisas passadas, as coisas que te traziam ali uma alegria passageira. Você não quer mais voltar para isso, você quer continuar em Cristo. É Cristo que vai preencher, é Cristo que vai tirar o vazio de nossas vidas. É Ele que vai preencher as nossas vidas. Então, a gente vai ter prazer em estar na presença dEle, a gente vai ter prazer em obedecer aos seus mandamentos. E como eu tinha falado, né, sobre o casamento, né, sobre pessoas que casam, que querem casar, e às vezes as pessoas vão trocando de parceiro, de parceira, achando que isso que traz felicidade. E tem muita gente dentro da igreja assim, tem muitos pastores que ensinam errado, tem muitos pastores que falam, ó, casa de novo, não está dando certo, separe e casa de novo. Se você ama a pessoa, vai lá e casa. Tem muitos pastores fazendo isso, ensinando desse jeito. Passam por cima da palavra de Deus. Passam por cima. Né? E as pessoas, elas querem isso. Elas fazem isso. Né? E às vezes tem pessoa que até conhece, mas ela distorce a palavra de Deus. Porque ela quer fazer algo em próprio benefício. Né? E ela acha, essas pessoas acham que isso é uma coisa abominável, a pessoa achar que Deus não quer a sua felicidade. A pessoa diz, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito, eu tenho que ser feliz. Né? Aí diz, Deus jamais vai querer ver um filho dele entristecido, quer ver um filho dele sofrer. Mas Deus é Deus de uma só palavra. Né? Deus é Deus de uma palavra só. Ele não é Deus que mente, Ele não é um Deus que muda a sua palavra. Ele é Deus de uma palavra só. Se Ele falou que é um só casamento, é um só casamento. Né? E a palavra dele diz que Ele detesta, né, a separação, o divórcio. Ele até permite, mas Ele detesta. Ele odeia isso. Só que as pessoas, elas distorcem, né? Distorcem a palavra de Deus. Não, não é bem assim. Não é dessa forma. Você pode fazer isso aqui, você pode fazer aquilo ali. Você pode ir por esse caminho aqui. Não, você tem o direito de ser feliz, irmão. Vai lá. Só Deus para ter misericórdia desse povo, só Deus. Né? Só Deus. Irmãos, e não tem volta. Depois que você começa dessa forma, não tem volta. Se você é um conhecedor da palavra de Deus, irmão, sinto muito por sua vida. Ou você se arrepende, né, e larga tudo e volta para Jesus verdadeiramente. Ou, irmão, você vai caminhando mais e mais para o fundo, para o poço, para esse poço aqui que diz na palavra de Deus. Esse é um poço bem profundo, que você vai caminhando cada vez mais, quando você pensa somente em si próprio, pensa somente na sua felicidade aqui nesta terra. Só que essas pessoas esquecem que a felicidade, nossa felicidade é Jesus. A felicidade é Jesus, Ele que preenche as nossas vidas. Quando nós temos Jesus, nós somos felizes e não precisamos de mais nada. De mais nada. Porque é Ele que nos dá tudo que nós precisamos. Ele nos dá o que comer, o que vestir, aonde morar.
sustenta as nossas vidas. E esse Deus, Ele que cuida de nós, esse Deus cuida das nossas vidas, né? Ele cuida tão bem da gente, nos mínimos detalhes Ele cuida da gente, né? Ele livra as nossas vidas, né? Em todo o tempo, a gente está no trânsito, a gente está na rua, a gente está caminhando em algum lugar, Deus está cuidando. A palavra dele diz que Ele envia os anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. E nós estamos ali sendo guardados por Jesus. Nós temos tido livramentos, porque Deus tem nos livrado. Ele não deixa faltar o alimento para nós, Ele não deixa faltar o que vestir. Nós temos roupas para vestir, nós temos o que comer. Mas a pessoa ali insiste em fazer as coisas para o próprio benefício. Ela não pensa em Jesus, ela só pensa em si própria. Ela só pensa que Jesus tem que dar para ela. Mas ela não pensa que ela tem que estar buscando Jesus, tem que se santificar. Ela não lê a palavra de Deus, ela não busca o conhecimento. A palavra de Deus diz o quê? Errais, não examinando as Escrituras. E a gente tem que se preocupar, não é com as coisas deste mundo, é com a nossa salvação. A nossa preocupação é com a nossa salvação. Temos que nos preocupar, né, com a nossa salvação. Irmãos, a vinda de Cristo, ela se cada dia mais próxima. Todos nós estamos vendo isso. Não precisa eu estar aqui em cima falando que a vinda de Jesus está próxima. Mas porque a gente está vendo sinais do fim, né, dos tempos acontecer. A gente está vendo cada dia mais, né? A gente pode, vamos ver lá em Mateus, né, capítulo 24. A gente vai ler, né, o capítulo inteiro fala, né, das coisas que estão acontecendo, né, hoje em dia. Olha, a partir do versículo 4 diz assim, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Irmãos, quantos rumores de guerra a gente ouve falar hoje? A gente está vendo aí vários países se levantando um contra o outro. São países, às vezes, que a gente nem sabe, nunca ouviu falar o nome, mas tem países aí em guerra, irmãos. E são rumores de guerra. São rumores de guerra, é o que a palavra nos relata. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, irmãos. Terremotos está cada vez mais frequente no mundo inteiro. E se a gente for buscar, se a gente for pesquisar, a gente vai saber que quase todo dia tem terremoto em vários países do mundo. Em vários países do mundo. Tudo isso será o início das dores. É o início das dores, estamos vivendo isso. Né? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quantos cristãos estão morrendo, irmãos? Quantos estão perdendo a sua vida por serem cristão, por declarar ser cristão aí, mundo afora? Na própria China aí, vários cristãos sendo perseguidos, torturados, mortos. Países comunistas que não aceitam o cristianismo, perseguem e matam mesmo cristãos. E a gente vê cada vez mais essas coisas acontecendo, cada vez mais. Em vários lugares do mundo a gente vê isso acontecer. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar que isso acontece com tanta frequência. As pessoas, elas não têm mais amor ao próximo.
As pessoas têm amor ao próximo. As pessoas, elas se surpreendem quando a gente faz um ato, né, de bondade com elas. As pessoas estão cada vez piores, a maldade dentro delas está cada vez pior, e as pessoas odeiam cada vez mais, praticam cada vez o mal contra o próximo, não ligam para o próximo. As pessoas estão desse jeito. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Coisas que também a gente vê hoje em dia, a gente está vendo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente vê os dias de Cristo está cada vez mais próximo. O dia dele vir buscar a tua igreja está cada vez mais próximo. E a gente temos que nos preocupar o quê? Com a nossa salvação. A nossa preocupação é a salvação. É estar cada dia mais e mais firmado em Cristo, é estar cada dia mais e mais buscando a sua presença, a sua face, é estar cada dia mais e mais se aprofundando na palavra do Senhor, para que ninguém venha nos enganar, né? A palavra dele diz que muitos seriam enganados, e para a gente não ser enganado, a gente tem que ter o quê? Conhecimento. É o conhecimento. A nossa preocupação é a salvação. E tem muitas pessoas que não conhecem o Senhor, são rasos no conhecimento. E é como a palavra de Deus diz, que essas pessoas são como uma folha seca. O vento sopra e leva para onde quer. E a gente tem visto muitas pessoas, muitos irmãos dessa forma. E nós temos que orar, né, pela igreja, temos que orar para que haja um despertamento, porque a gente vê que tem muitas igrejas, muitas pessoas dormindo, que estão como se as coisas fossem normais, né, aceitando tudo de maneira muito fácil. E a gente cristão, a gente verdadeiramente cristão não pode aceitar as coisas do jeito que estão. A gente não pode aceitar as coisas do jeito que está acontecendo. A gente tem que se indignar cada vez mais, irmãos. Se indignar cada vez mais. E tem muitas pessoas, né, se achando filho pródigo, né? Pessoas que muitas até nasceram em berço evangélico, mas aí, eu quero viver a minha vida. É igualzinho a palavra, eu quero viver a minha vida, eu quero sair um pouco da igreja, eu quero fazer um pouco as coisas do mundo, eu quero conhecer coisas deste mundo. Tem muitas pessoas se achando filho pródigo, né? Só que essas pessoas, elas se esquecem, né? Na parábola lá do filho pródigo, o filho pródigo, ele vai ao pai, ele pede a sua parte na herança, ele sai, né? Ele gasta tudo. Só que ele volta imediatamente para casa depois que ele gasta tudo? Não. Ele passa por um processo. E tem muitas pessoas achando que é fácil assim, eu ser um filho pródigo, né? Tem muitas pessoas que acham que é fácil. Eu vou sair, eu vou deixar Deus aqui um pouquinho de lado. Jesus, fica aqui no seu cantinho e eu vou aqui para o meu, tá? Aí, quando eu tiver um chamado, aí um irmão vai se levantar, irmão, você tem que voltar, você está no caminho errado. Aí talvez eu vou me arrepender e voltar. As pessoas esquecem que o filho pródigo, ele passou por um processo, né? Ele foi ali, ele se alimentou da comida dos porcos, né? Ele passou fome. Ele passou um processo muito difícil, né? Até ele cair em si, que ele poderia voltar para a casa do pai, ele passou um momento muito difícil na vida dele.
E essas pessoas que acham que vão sair da presença do Senhor, pessoas que realmente nunca amaram a Jesus Cristo, que nunca amaram a Deus verdadeiramente, e que saem da sua presença, saem da igreja, falando que querem curtir a vida, né? Acha que vai voltar como se nada tivesse acontecido, sem que nada aconteça a elas, né? Irmãos, vai passar por um processo. Vocês vão passar por um processo. É você que pensa que vai sair da presença do Senhor, que já saiu, que vai voltar como se nada tivesse acontecido, você vai passar por um processo. Não é de qualquer maneira que Deus aceita os filhos dele. Não é de qualquer maneira que se serve ao Senhor. Não é de qualquer maneira que se serve ao Senhor. Não há brincadeira na presença do Senhor. Não se brinca de ser crente, irmãos. Não há brincadeira na presença do Senhor. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você serve ao Senhor ou você não serve. É sim, não, não. A palavra dele diz que é sim, não, não. Só que isso é lícito acontecer, porque a palavra dele diz que no meio do trigo há muito joio, né? É lícito que isso aconteça. E aquela mulher lá, né, ela realmente se arrependeu, né? A gente voltando lá para a passagem lá da mulher samaritana. Foi uma mulher que realmente ouviu a palavra do Senhor, se arrependeu. Ela ouviu a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que muitos ali ouviram a palavra do Senhor, creram no Senhor e foram salvos. E quando você ouve a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor entra na sua vida e você realmente se arrepende, aí sim você tem um lugar preparado, né? Na Nova Jerusalém. Você tem um lugar preparado, né? Uma nova morada preparada para você. Agora, se você está na casa do Senhor, só buscando as coisas deste mundo, você só vai obter as coisas deste mundo, você não vai obter nada espiritual, tá? A gente tem que estar na presença do Senhor, buscando as coisas dos céus, buscando as coisas do alto, não se preocupando com as coisas desta terra, né? Temos que estar focados somente na nossa salvação em Cristo Jesus, porque é Ele que tira o vazio de dentro de nós, é Ele que preenche as nossas vidas, preenche esse vazio que às vezes a gente acha que tem. Então temos que buscar ao Senhor Jesus cada vez mais, porque quanto mais nós buscamos, mais esse vazio vai se acabando, né? E a gente vai se enchendo de Deus, se enchendo de Jesus Cristo, e isso vai preenchendo as nossas vidas. E nós não vamos sentir mais falta de nada das coisas dessa terra. Isso aí vai ser como qualquer coisa, né? Vai ser como qualquer coisa, né? E aí às vezes nós lemos a palavra, né? Eu vi isso de uma pregação, Eu vi uma ministração falando assim, vocês acham que a palavra de Deus é dura? A palavra de Deus é dura? Essa palavra é dura? Não, irmãos, a palavra de Deus não é dura. O coração do homem que é duro. O coração do homem que é duro. E ele não aceita, né? A carne ela vai fazer de tudo para não aceitar. O homem ele vai fazer de tudo para continuar sendo mal. Mas a palavra de Deus não é dura. Se a gente verdadeiramente tem a Cristo, a palavra dele no nosso coração, a gente vai aceitar tudo que ele diz aqui, né? A palavra dele diz que ele corrige a quem ele ama, né? E se ele nos ama, irmãos, isso é um bom sinal. E se ele está nos corrigindo, é um bom sinal, porque ele nos ama, né? E a gente tem que se alegrar, né? Olha, eu recebi uma repreensão, então Jesus Cristo me ama, né? Então a gente tem que se alegrar. A gente não tem que se entristecer com a correção do Senhor, né? Porque Ele corrige a quem Ele ama, né?
Então, é que nem a gente corrige os nossos filhos porque nós amamos os nossos filhos. A gente ensina, né, aos nossos filhos da melhor forma possível. E Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele é assim, Ele é um Deus Pai, que Ele nos ensina e Ele quer que a gente continue andando pelos caminhos que Ele nos ensina. E Ele não quer que a gente se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, que a gente vá querendo fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade. Não, Ele quer que a gente faça as coisas da maneira que Ele quer, da maneira que Ele disse aqui, né, nesta palavra, né? E assim a gente vai crescendo, né, ó, crescendo no conhecimento e na graça. Isso que, né, é muito bom para a nossa vida, por quê? Que é isso que vai nos levando cada dia mais e mais para perto do Senhor e para a nossa nova morada. Amém, irmãos? Irmãos, Deus abençoe. Que Deus possa estar falando aos irmãos, assim como falou ao meu coração. E eu passo agora para o pastor, que vai fazer a oração final. E vamos para as nossas casas, né, guardados por Cristo, por Deus.